Salve, salve! Hoje, no nosso podcast do conhecimento, Pode Crer, nós vamos ter um papo aberto, um papo franco com o diretor da Escola de Governo, na secção dos diretores, secretários, superintendentes, professor mestre Carlos. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele, porque o papo hoje é sobre educação, sobre formação, sobre escola de governo. Logo depois da vinheta. Como eu disse, nós vamos conversar hoje aqui, num papo leve, descontraído, com o diretor da Escola de Governo, o Carlos. Carlos, seja bem-vindo ao nosso Pode Crer, o podcast do conhecimento. Sinta-se em casa. Você, de fato, aqui está em casa. O papo é formação, o papo é qualificação, o papo é Escola de Governo, que você domina bem. Tudo bem, né, Carlos? Olá, professor. No início do ano eu ganhei o kit completo com a calça e a blusa. Eu gostei muito. O governador Rafael Fonteles, juntamente com o secretário de Educação Washington Bandeira, prometeram e entregaram a farda de forma rápida e imediata. Farda é identidade. Bora representar. E aí, gente, tudo bem? Que fardamento bonito esse de você, hein? E o fardamento novo, gostaram? Tá bonito, não tá esse fardamento novo? Eu gostei, é uma farda que estudo integral, prefiro coisa mais confortável. Também pela calça, porque eu faço judô, seduc esportiva e ela é boa para se movimentar. Então aqui, ó, fardamento novo. Eu gostei desse fardamento. E a gente veste com muito orgulho. Eu acho massa. Eu acho massa. Eu acho massa. Eu acho massa. Ariane, toda de fardamento novo. Pois é. Gostei. Tá bonito, não tá? E você, cara? Isso. Tá também aí com fardamento novo, hein? Tá top. Eu amei muito a farda. E fora o fato de que nós ganhamos, recebemos isso. Eu achei muito legal, achei muito bonita e me sinto muito confortável com a nova calça porque ela é bem elástica. E além de ter um design muito planejado, o nosso fardamento carrega um selo como forma de honrar e prestigiar o nosso querido estado, o Piauí. E com isso também chegamos ao ponto da segurança, porque com a farda padronizada nós identificamos quem é aluno e quem não é no colégio. Eu estou muito feliz de ganhar essa camisa da Seduc. Muito obrigado. Então, a gente está aqui na conversa, né, nesse bate-papo com um amigo. Já estou em casa desde o momento que eu cheguei. Estamos à disposição. Maravilha. Nós vamos começar, Carlos, esse bate-papo perguntando o seguinte. Qual é o lugar da Escola de Governo dentro da política de formação do governo do estado do Piauí? A partir de 2023, com a lei, né, que o nosso governador levou para a Assembleia Legislativa, a Escola de Governo hoje ela está como ponto central, como ponto focal dessa política, coordenando. A gente teve um trabalho muito grande, muito minucioso, as duas diretorias, para colocar a Escola de Governo como esse ponto central na medida em que a gente não entra na autonomia das outras escolas que foram instituídas, como nós temos a Escola Fazendária, a Escola a Cadepol, mas nós funcionamos como ponto central para centralizar os dados de todas as formações, do que foi investido, de como o governo, o nosso governador Rafael Fonteles, está projetando essa formação, esses investimentos, e somos nós que repassamos todos esses dados, centralizamos e repassamos para que o governador tenha esse controle. Quanto é que foi investido em 2024, em 2023, quantas formações, quantos certificados, que cargos são esses? Então nós funcionamos como esse ponto central de dados e de coordenação de toda essa política de formação. Carlos, aqui o nosso podcast ele tem uma função até de prestação de serviços. A gente sabe que hoje um dos grandes gargalos da contratação
da inclusão de pessoas no mundo do trabalho é a formação, é a qualificação. E a escola de governo, como você acabou de colocar, ocupa esse espaço. Ela tem aí um locus privilegiados que é de preparar pessoas, servidores, não é? Eu pergunto a você, nesses 2 anos e meio, porque a gente sabe, você já fez essa inferência, a nossa escola ela tem 2 diretorias, uma que é coordenada, dirigida pela professora doutora Nayara, que cuida dos servidores, no nível mais, vamos assim dizer, básico, né? Aquela galera assim que operacional do dia a dia da existência e da realização dos serviços públicos, e você no nível mais intermediário para cima, não é? Então eu lhe pergunto, nesses 2 anos e meio, quantas ações, quais as principais ações? Eu vi aqui, inclusive, que você idealizou um programa, que foi o programa Entenda Nossas Mãos, que foi objeto de uma premiação nacional, né? Então, nesse contexto, quais foram as principais realizações já feitas nesses 2 anos e meio que você pode atestar como sendo as mais importantes nesse processo de formação e qualificação do servidor do Estado do Piauí? Acho que o primeiro ponto foi justamente essa reestruturação da escola de governo e o fortalecimento dela. Porque nós tínhamos o núcleo de formação Antonino Freire na UESP, que foi agregado à Secretaria de Administração, ampliando esse rol, o espaço, a competência da escola de governo, que já foi um grande passo. Ela ser colocada como essa coordenadora da política também foi um ponto importante. Agora, do ponto de vista prático, de entrega para a população, a gente pode mencionar que só no ano de 2024 nós tivemos, as 2 diretorias juntas, mais de 4.000 certificações. Isso é muito mais, em um ano, já supera a quantidade de certificados dos 4 anos anteriores da escola de governo. Então, isso já é uma grande entrega. E a gente pode mencionar, como já foi citado aqui, o programa Entendo Minhas Mãos, que é um programa pioneiro da escola de governo, porque ele traz essa questão social, ele traz acessibilidade, e foi responsável por trazer essa política para garantir ao público surdo um atendimento dentro dos órgãos da administração pública. E graças a algo que, na verdade, era simples, eu costumo dizer que inovação, às vezes, é fazer o feijão com arroz bem feito. Então, a gente não tinha uma política voltada para o público surdo, apesar de que o Piauí, proporcionalmente à população hoje, é o 3º estado com maior quantitativo de pessoas com deficiência. Então, é um público que não tinha políticas públicas direcionadas a eles. E a gente fez o seguinte, formulou um programa que garanta que em cada órgão tenham pelo menos 2 servidores com essa formação em Libras, na língua brasileira de sinais. Por indicação. Então, o próprio gestor, ele indica quem são os servidores de atendimento que vão fazer essa formação, porque a gente sabe que se você tem um formado nisso, você não tem nenhum, porque ele tira férias, porque ele falta, porque ele fica doente. Então, você garantindo que tenha pelo menos 2, a gente avançou primeiro para a administração direta, para as secretarias, depois a gente foi para uma área estratégica, que é a área da saúde. Você imagina, um surdo chega hoje no hospital, numa urgência, e não tem quem o atenda. Ave Maria. Né? Então, é uma coisa assim, fora da realidade. Então, depois disso, a gente avançou para a segurança pública, que é a mesma lógica. Você vai na delegacia, acabou de passar por um problema, você é surdo, não tem como ser atendido, tem que ir atrás de um intérprete. Então, se você já tem uma pessoa ali, isso facilita demais, você está garantindo o básico. Foi graças a isso a gente foi finalista do Prêmio Espírito Público e nós fomos premiados no CONSAD, né, no Congresso do Secretário de Administração, Conselho do Secretário de Administração. Faz um congresso anualmente em agosto em Brasília e o nosso artigo sobre essa política pública ficou entre os 5 melhores artigos do CONSAD e foi o melhor na área de escolas de governo. Então foi uma outra grande entrega nossa. Para além disso, o Piauí foi o primeiro estado do Brasil a ter uma parceria com a ENAP que lhe garantisse uma página individualizada, personalizada, na Escola Virtual de Governo, da Escola Nacional de Administração Pública. Então, nós fomos pioneiros, o primeiro estado a ter essa parceria, a trazer esses cursos da ENAP para os nossos servidores, inclusive para a nossa população, são cursos abertos. Entrou na nossa página, foi na aba Cursos, ENAP, tem lá hoje mais de 200 cursos disponíveis para os nossos servidores, para a nossa população, graças a essa parceria. Trouxemos a presidenta, Betânia Lemos, aqui para o Piauí, né, numa formação ano passado sobre liderança feminina. Então, a gente tem buscado avançar e colocar o Piauí e a nossa escola de governo como um padrão, como uma referência nacional.
Perfeito. Carlos, você fez uma referência aí que eu acho muito importante, que é o esforço que a Escola de Governo, como órgão da Secretaria de Administração, como órgão do governo, do Estado, no sentido de apontar para a sociedade que existe um ambiente, que existe um segmento, que existe, enfim, um espaço para qualificação desses servidores. Qual tem sido a procura? O servidor tem ido? É a escola que acessa esse servidor? Como é que tem sido essa metodologia para que, de fato, isso se torne um serviço em que a população use, utilize novamente e continue nessa busca pela qualificação? Essa pergunta é muito interessante, porque quando a gente entrou, né, eu lembro que na transição o secretário Samuel chegou para mim, a gente visitou a escola, como estava, e disse assim, Carlos, tu vai refundar a escola. E aí depois a gente recebeu esse reforço da outra diretoria. Isso porque no início foi algo muito trabalhoso, muito dificultoso, porque a gente chegava no lugar, muita gente sabia nem que existia escola de governo. Eu lembro que uma vez eu cheguei na PPM, que é a Associação dos Municípios, e perguntaram se a gente era escola fazendária, né, para a gente ter uma noção. Como a escola fazendária era grande, o governo não existia. Exatamente, né, então a gente não era conhecido. E foi um trabalho de formiguinha, realmente, para que a gente conseguisse iniciar esse processo de mudança cultural, que é uma mudança cultural que o governador, como ele mudou a gestão, é o mesmo grupo político, ele herdou todo o legado, né, do hoje ministro Wellington Dias, mas ele trouxe as ideias dele. E ao trazer as ideias deles, ele trouxe mudança dentro do mesmo grupo político. Mas essa mudança, para que ela seja assimilada, ela precisa de treinamento, ela precisa de capacitação, é uma outra lógica. E apesar da resistência inicial, da dificuldade inicial, hoje a gente pode bater no peito e dizer que a nossa escola é conhecida e que se no início a gente tinha que ficar indo bater a porta das secretarias, como a gente fez, vocês fizeram também, isso, de estar buscando, de estar conversando com os gestores, de estar trazendo eles para dentro do processo, hoje a gente tem a felicidade de recebê-los na nossa porta. O caminho inverso, né? O caminho agora inverteu. Carlos, a gente está falando aqui da sua performance enquanto diretor da Escola de Governo, mas antes desse Carlos, diretor da Escola de Governo, tem um Carlos que é mestre, tem um Carlos que agora eu estou sabendo virou cidadão teresinense, um título ofertado e proposto pela vereadora Elzuília Calixto, mas tem o Carlos que tem toda uma trajetória anterior. O Carlos é nascido em Teresina, não, porque agora é cidadão teresinense, mas o Carlos é de que cidade? O Carlos nasceu em Oeiras, né, na primeira capital. Quantos irmãos? Tenho 2 irmãos, uma irmã do primeiro casamento e um irmão, né, que é de pai e mãe. Perfeito. E esse Carlos, bacharel que veio de Oeiras, ele tem uma trajetória de trabalho no tribunal. Tribunal de Justiça. Eu tenho 6 anos de trabalho lá, foram 3 anos como conciliador, entrei primeiro no seletivo, como auxiliar da Justiça, rodei essa Teresina toda porque eu fui, trabalhei no Juizado do Redonda, aí eu trabalhei na turma recursal, depois eu fui para a Justiça Itinerante, então eu rodei todos esses bairros de Teresina, inclusive o interior, foi quando eu conheci de fato o Piauí, porque com a Justiça Itinerante você fica rodando, interior do estado, os bairros de Teresina, e depois fui convocado no concurso de analista judicial. Primeiro fui para Guadalupe, passei 1 ano lá, consegui ir para Oeiras, que é a minha cidade, só que eu só passei 3 meses, porque veio o convite para eu retornar a Teresina para trabalhar na parte de licitação, numa função de confiança, né, que é exclusiva para servidor efetivo. Vim e não saí mais daqui, porque logo na sequência recebi esse convite do professor Samuel, hoje secretário de administração. Aqui nós estamos com um professor que foi professor do outro que é professor, porque o Samuel foi meu aluno no ângulo em 1900, vamos esquecer a data, porque senão a gente vai identificar a idade dele e a minha. Nosso secretário Samuel, a quem a gente manda aqui um abraço, foi então responsável pela sua vinda para a Escola de Governo. Com certeza. Carlos, eu queria então aproveitar esse momento que a gente está falando de uma relação mais familiar, você, irmãos, a família. Seus pais são vivos? Sim, os 2. Mora aqui em Teresina? Em Oeiras. Mora em Oeiras. Sim. Então você vai sempre em Oeiras? Sim, agora mesmo na Semana Santa eu irei para lá. Bacana. Carlos, vamos aqui retomar esse nosso trabalho com relação à atuação da Escola de Governo. Perguntar o seguinte, se a Escola de Governo não existisse, que falta faria? Acho que toda. Quando a gente trabalha, quando a gente estuda essa questão de mudança cultural e transformação digital, que hoje está na boca de todo mundo, quando questionam assim, como vencer a resistência?
primeira expressão, primeira frase que vem é por meio de formação, por meio de treinamento, por meio de capacitação, porque você traz o servidor para dentro do processo, você facilita. Então, se não houvesse alguma estrutura, isso tudo ficaria perdido. Não por acaso as escolas de governo elas surgem no Brasil num contexto de profissionalização da burocracia pública, que foi ali na década de 30 e 40 com o primeiro governo Vargas, né? Então, o próprio contexto histórico mostra que elas vêm nesse cenário de profissionalizar, de buscar trazer essa performance técnica, né, para os nossos servidores. E Carlos, quando a gente fala em escola de governo, é comum a gente, embora não seja normal, mas é comum a gente pensar na capital. A escola ela está avançando para um processo de interiorização. Quem é lá de Oeiras, quem é lá de Picos, quem é de São Raimundo Nonato, pode fazer os cursos da escola de governo? Esse é um dos principais pontos e hoje talvez a principal reclamação do servidor do interior que se acha esquecido. Esse é um dos maiores desafios da escola de governo hoje, mas os nossos esforços estão voltados para esse ponto. Até porque a gente já teve uma estrutura. Quando eu cheguei na transição, a diretora anterior, a Emanuela, me disse, olha, a gente já teve aqui uma estrutura de educação à distância e tal. Eu fiquei todo feliz, né? Eu digo, cadê? Aí disse, acabou. Eu digo, não, pois vamos começar de novo nesse trabalho. Hoje a gente tem lá buscado reestruturar isso por meio da nossa plataforma que está sendo construída junto à ETIP, que é a nossa empresa de tecnologia do Piauí, que está finalizando esse processo. Nós já trouxemos esse serviço por meio da plataforma da ANAP, da Escola Nacional de Administração Pública, ou seja, hoje tem mais de 200 cursos disponíveis para todos os servidores do interior imediatamente. Ele entrou na página, fez, e nós estamos trabalhando para que nós consigamos também, por meio de trabalho próprio, cursos nossos próprios dentro da nossa plataforma que está sendo finalizada pela ETIP. Então, a gente tem aí uma expectativa de que ainda no primeiro semestre ou no mais tardar no início do segundo, a gente consiga já entregar esses primeiros frutos para o servidor do interior também. E Carlos, os cursos, quando eles são buscados numa expectativa mais de qualificação mesmo, ou é porque eles também servem para uma progressão dentro da carreira, junto ao ambiente de trabalho? O sujeito tem lá o nível 1, com esses cursos ele vai para o nível 2, tem essa pegada ou é mais a ideia mesmo do cara se qualificar? Essa pergunta também é muito boa porque o próprio parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição, que o primeiro ponto é esse, né? A escola de governo ela é uma instituição tão importante que ela está expressa na própria Constituição. Então, hoje, se nós formos pensar assim, quais órgãos do governo têm previsão expressa dentro da Constituição? Muito poucos. E a escola de governo é Está lá. E ela prevê justamente isso, que os servidores efetivos, concursados, eles, para progredirem na carreira, têm que realizar os cursos da escola de governo. No Piauí existe essa previsão. Esse governo atual e o secretário de administração, Samuel Nascimento, tem trabalhado para reestruturar essa legislação. Alguns servidores têm essa queixa de que já bateram tempo de serviço e etc. Então, a gente está reorganizando essa normatização inteira para que isso possa ser efetivado aqui no Piauí também. Então, hoje, eles buscam mais pela formação em si, o que mostra que a gente está conseguindo ter essa entrega, mas essa estrutura normativa está sendo reformulada para que esse outro objetivo ele possa também ser concretizado e esses direitos dos servidores eles possam ser efetivados. Ok. E, Carlos, eu queria perguntar para você, mesmo numa perspectiva de... O Estado do Piauí tem quantos servidores efetivos? Dá para dizer, aqui, vamos supor, 60 mil, alcançamos já 20% nesse processo de qualificação nesses 2 anos e meio? Menos, mais? Qual é a meta para o próximo ano, 26? Tem esses cálculos já desenhados? A gente tem hoje em torno de 70 mil, quando soma tudo. Né? Agora, eu vou ficar te devendo se esse número de 70 ele já inclui os inativos, eu não vou lembrar agora de cabeça isso. Mas o que a gente pode estabelecer é as metas que foram colocadas, pelo menos especificamente para as lideranças do governo do Estado, que é o que fica mais próximo ali da minha diretoria, é de que a gente consiga 100%. Hoje nós temos em torno de, quando você soma secretário de Estado, superintendentes, diretores e gerentes, nós temos um pouco mais de 1.200 nessas posições estratégicas. E a meta que o governador nos colocou é 100%. Com relação ao perfil do servidor, que é o que fica
com a outra diretoria da nossa amiga Nayara, nós temos aí um campo muito maior. É por isso que a gente tem avançado nessas tecnologias de plataforma, porque é impossível abarcar toda essa gama de servidores com cursos presenciais 100%. Então, para a gente ganhar escala, a gente não tem outra saída a não ser avançar para a transformação digital, avançar para as plataformas, porque às vezes você está com um ministrante que ele reside em Teresina, tem esse deslocamento, a gente vai ficar pagando diária para o cara viajar o interior inteiro. É muito mais fácil colocar ele bem aqui no estúdio e ele gravar um curso para o interior todo. Nós temos uma capilarização muito grande, são 224 municípios. Então, é um caminho que a gente está percorrendo e que a gente já vai começar a colher os frutos, mas a gente vai ver um impacto muito maior disso a médio prazo. Você acabou de fazer uma inferência, é uma coisa que eu iria propor, já vou antecipar aqui. Quem é o formador da escola de governo? Você acabou de dizer, é o próprio servidor? A gente pega gente fora do estado para fazer essas formações? Como é que é essa logística aí? Eu sou engenheiro, trabalho no governo, tenho uma formação, posso ministrar um curso, me cadastro. É assim? Como é que funciona essa lógica aí? Perfeito. Quando a professora Nayara chegou com a equipe dela, com vocês, até para se inteirar de como é que funcionava, aí eu expliquei para ela, disse, olha, professora, nós temos hoje, no Estatuto do Servidor, um dispositivo que nos permite pagar os próprios servidores do Estado para ministrarem aulas para a gente. E eu estou com a ideia da gente formar um cadastro. Ela adorou a ideia, a gente sentou junto e a gente conseguiu formatar um programa que hoje está ativo, que é o Programa Servidor Instrutor. Então, por meio do Programa Servidor Instrutor, qualquer servidor do governo do Estado consegue se cadastrar. Hoje nós temos quase 1.000 servidores já cadastrados nesse banco de dados, que vão colocar ali o seu currículo, a sua formação, se tem especialização, mestrado, doutorado. Isso, inclusive, nos ajudou com esses dados, porque o governo do Estado não tinha esse apanhado de quem tem mestrado, quem tem doutorado, quem tem pós-doutorado, etc. E, a partir disso, a gente consegue pagar uma gratificação para o servidor, ou seja, aproveita a mão de obra qualificada que nós já temos dentro do Estado para criar multiplicadores. Bacana essa ideia da multiplicação dentro do próprio ambiente de trabalho, porque às vezes a gente fica buscando força, preparação, gente boa fora, quando a gente tem dentro do próprio Estado, né? Infelizmente a gente tem aquela cultura de que santo de casa não faz milagre. Sim. O sujeito prefere acreditar num formador de fora, um alienígena que nem conhece a realidade do que... Mas já que você colocou que a gente já tem quase 1.000 servidores e instrutores cadastrados para ser instrutor. E, Carlos, eu te pergunto, já dá para apontar algum lugar que o curso surtiu efeito, que o trabalho desenvolvido ali está melhor? É possível ver isso assim de modo efetivo? Sim, na verdade esse é um dos grandes desafios das escolas de governo de uma maneira geral, é a gente conseguir medir esse impacto. Mas tem alguns pontos que a gente tem tentado fazer esse monitoramento de mais perto. Então, um exemplo disso é um programa que a gente tem lá de inteligência artificial em parceria com a CIA, a Secretaria de Inteligência Artificial, que inclusive é a primeira secretaria do Brasil de inteligência artificial. E a gente, ao lado deles e do PIT, da Invest Piauí, a gente criou o programa Capacitia, que é um programa de capacitar em inteligência artificial. E ele é escalonado em 3 etapas. A primeira, que é um masterclass, para sensibilizar as lideranças, para eles entenderem o que é o programa, por que é importante, por que eles têm que mandar as equipes dele. Porque quando o gestor de cima autoriza, tudo embaixo fica mais fácil. O segundo ponto é um curso de 20 horas para média burocracia, diretores, gerentes, quem vai pôr a mão na massa, quem vai trabalhar com inteligência artificial de fato. E o terceiro é, dentro desse segundo grupo aqui, quem é que tem uma habilidade maior? Fulano, Beltrano, Cicrano. Os professores observam, pois eles vão para um workshop ainda mais prático, para que aqui nesse workshop ele já tenha frutos, já tenha algum projeto, alguma coisa que ele vai ter que fazer na área dele, de inteligência artificial, e a partir disso ele vai se tornar um multiplicador ali. Então, a partir disso a gente já tem, dentro da própria UESP, hoje, professoras, que já trouxeram esse depoimento, que já tem chatbot, ferramentas de inteligência artificial que estão rodando. Então a gente já consegue ver, principalmente com essas ferramentas tecnológicas, um impacto mais claro e mais visível, mais palpável. Boa. Carlos, a gente sabe, eu sou professor da universidade e fui servidor também fora do ambiente da universidade, e a gente vê, por exemplo, para citar um caso bem emblemático, órgãos como o Detran.
Se a gente visitar o Detran, a gente escuta entre eles lá que eles têm 10, 15, 20 anos que não fizeram nenhuma formação, uma qualificação, ou como se costuma dizer, de modo mais simples, uma capacitação. E a gente vê que nos últimos 10 anos, resultado de concurso, e até mesmo o pessoal que está, vamos assim dizer, de modo mais passageiro, já que são pessoas de cargo de confiança, tipo gerações distintas ocupando o mesmo ambiente de trabalho. O cara lá com 25 anos de idade ao lado de um que tem 50. O que tem 25 anos que mexe no computador com agilidade terrível e aquele que tem 60 que tem medo de pegar no computador. Como é que a escola de governo pode ajudar a quebrar esse gap aí, arrumando esse gargalo, de modo que todos trabalhem numa sinergia para esse foco que é a inteligência, que é o mundo digital, que é a tecnologia? Bom, o primeiro ponto aí é que, até para você saber lidar com as diferentes gerações, isso é um ponto que é de liderança. Né? O líder ele tem que saber, ele tem que ser adaptativo. Então, esse é um ponto de formação que a escola contribui. Um outro, e aí que eu puxo aqui um programa que foi idealizado pelo nosso secretário de administração, que é um cara com inteligência assim fora da curva, é o programa Jovem Aprendiz da SEAD, em parceria com a SEDUC, enfim, que ele traz os jovens aprendizes para dentro da administração pública justamente para ser esse fator de quebra de paradigma digital. Então ele está ali para pegar aquele servidor, né, que tem um pouco mais de dificuldade, para que ele seja essa pessoa que vai auxiliá-lo. Então, são gerações diferentes que vão ter que dialogar para que essas ferramentas elas possam ser utilizadas. Um dos grandes objetivos desse programa é justamente trazer esse diálogo entre as gerações, é que esses jovens que têm uma facilidade maior, hoje qualquer criança ela nasce já com o celular na mão, com o iPad, ensinando os pais. Então esses jovens que os pais é que têm dificuldade de aprender, exato, mas eles ensinam. Né? Então eles vêm justamente para auxiliar essa outra geração que está presente há mais tempo no governo do estado. Como foi mencionado aqui, já faz muito tempo que não tem concurso, foi ter agora, né, para a SEAD, Piauí-Prev, CEPLAN, mas há muito tempo que não havia concurso. E esse é um outro mecanismo que foi pensado pelo governo do estado e que são jovens que também foram treinados pela escola de governo. Essa própria resistência à transformação digital, claro, se você está trazendo uma ferramenta que você não tem a menor noção de como funciona, por exemplo, inteligência artificial, é algo muito novo. Se você não tem a menor noção de como usa, a resistência é natural. A partir do momento que eu lhe ofereci um treinamento, aí você diz, rapaz, se vão me ensinar, então beleza, eu topo, tô dentro. Então, esse lance da resistência, eu sou professor, reafirmo. Rapaz, quando foi lançado a caneta esferográfica, os professores fizeram um movimento contra. Quando fizeram lançamento daquele... Você é muito jovem, não vai lembrar, do mimeógrafo a álcool que rodava as provas. Meu Deus, vai desempregar a gente. Aí vem um computador. Então, o ciclo da resistência ele é comum. O que a gente precisa, de fato, enquanto liderança, e você muito bem enfatizou isso, é contribuir de modo a iluminar essa trajetória, que as pessoas, ao invés de resistir, ingressem no processo e entrem na transformação. Então, eu pergunto a você, Carlos, se dando esse exemplo dos jovens aprendizes, aliás, eu queria fazer um convite aqui ao secretário Samuel, também ao secretário Washington Bonfim, ambos foram meus alunos ali pelo Diocesano e pelo Ângulo, e nós vamos trazer eles aqui também para eles falarem das suas respectivas pastas nesses próximos episódios aqui do Pode Escrever. Mas eu pergunto a você, Carlos, dentro dessa lógica da atuação da escola de governo, quais são os principais ou os próximos projetos pensados pela escola de governo para 26, 27, sei lá, e sobretudo 26? Bom, a gente está, até a mais curto prazo do que isso, lá a gente está buscando ainda nesse ano trazer um programa de desenvolvimento de liderança para o governo do estado. A gente fez o Amanaquei ano passado, em que a gente formou mais de 140 lideranças do governo do estado do Piauí só em Teresina, fora os secretários que a gente mandou para uma formação em São Paulo, uma imersão. Então, foi algo de grande impacto. E para dar continuidade a esse processo disruptivo das lideranças do estado, a gente está aí numa parceria, uma consultoria com a Motriz, que é uma empresa de reconhecimento nacional, ali vinculada à Fundação Lema, que tem nos auxiliado a estar estruturando esse programa de desenvolvimento de liderança aqui no governo do estado do Piauí, para secretários de estado, superintendentes, diretores e gerentes. Opa! Né? Os gerentes. Então,
Todos esses cargos eles vão ser abarcados por esse projeto que a gente está querendo começar a rodar ainda no segundo semestre desse ano. É um projeto grande, é algo que a gente precisa. A gente sabe que a resistência na base a gente consegue furar. Agora, se a gente não conseguir sensibilizar, se a gente não conseguir moldar essas lideranças ao modelo de governança trazido pelo governador Rafael Fonteles, ao plano de governo que ele trouxe, toda essa alteração de planejamento com base em evidência, tomada de decisão com base em dados, planejamento estratégico, como ele gosta de estar sempre mencionando nas palestras dele, que não se governa, mas de improviso. Todo o processo fica mais difícil se a resistência está em cima. E para isso a gente precisa preparar essas lideranças. Bacana. E Carlos, vamos aqui para os nossos momentos finais do nosso papo. Eu queria pedir a você que se dirigisse aos servidores do Piauí, aqueles, sobretudo, que ainda não foram à escola de governo, que ainda não acessaram a plataforma para fazer um outro curso. Faça um convite aí para essa população para não deixar de fazer os cursos, participar conosco e ingressar nessa corrente por um Piauí mais contemporâneo, por um Piauí mais digital, por um Piauí mais efetivo no sentido de entregar serviço para a sociedade. Aí a bola é com você, você pode passar o dia aqui falando sobre isso aí. Faça o convite. Maravilha. Bom, os queridos servidores, servidoras do governo do estado do Piauí, o que eu posso dizer a todos vocês, a todos vocês, é que a escola de governo ela existe com uma única finalidade: servir aos servidores, aos agentes públicos. O nosso trabalho é servir, o nosso trabalho é transversal. A gente está dentro de uma secretaria meio, que é a Secretaria de Administração, que já serve as outras secretarias, e nós somos um órgão meio do órgão meio, porque a gente serve os servidores. Muitas vezes esse impacto não é enxergado justamente porque a gente não lida tão diretamente com o cidadão, a gente faz aqui o meio de campo, mas para que esse serviço ele possa ser prestado com a maior qualidade possível para a nossa população, para o nosso povo piauiense, a gente se coloca à inteira disposição para ser demandado, para nos adaptarmos, para estruturarmos os nossos projetos, as nossas demandas, às necessidades de cada órgão. A gente busca, sim, adaptar as nossas formações ao plano de governo para trazer o que o governador pensa a respeito de gestão pública. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ouvir os nossos servidores para entender quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades, quais são os maiores problemas que existem hoje dentro da gestão pública do Piauí, para que a gente possa se adequar e se adaptar a esse processo e servir cada vez mais e com melhor qualidade a todos vocês. Muito bem. Agora, Carlos, eu vou, feita a sua convocação, porque isso aí é um convite, mas é um convite que soa no sentido de estar atento e preocupado com o processo de qualificação dos servidores, eu queria lhe pedir mais uma coisa aqui nesse bate-papo aqui, bem tranquilo. Tem alguma coisa que você gostaria de ter dito e não disse nessa conversa para o seu colega de trabalho, para o nosso servidor, para aquele que está ajudando a dar um salto de qualidade no estado do Piauí? Bom, o que eu posso dizer até pouco tempo atrás, o Piauí, de uma maneira geral, ele era enxergado como esse patinho feio. A gente tinha essa mentalidade, muitas vezes nós mesmos nos colocávamos nessa posição, e o que a gente tem sido incentivado cada vez mais, principalmente pelo nosso líder maior, que é o nosso governador, é estar buscando ser referência nacional. Hoje, a gente tem um governador que ele é presidente do Consórcio Nordeste. A gente tem um secretário de administração que ele é presidente do Conselho dos Secretários de Administração. Eu tenho a felicidade de dizer que nesse ano de 2025, nós temos um diretor da Escola de Governo que coordena as 26 escolas dos outros estados, mais a do Distrito Federal. Então, o Piauí ele tem buscado essa notoriedade nacional, não só por questões de fortalecimento institucional e político, mas também por ter se tornado, aos poucos, com muito trabalho, referência nacional em cada uma dessas áreas, e a gente tem se esforçado, se dedicado, e como é o próprio lema do nosso governador, é trabalho, trabalho e trabalho, para que a gente consiga colher esses frutos, e a gente espera que até o final dessa gestão a gente consiga comemorar ainda mais. No melhor sentido da expressão, como você disse, que o nosso secretário Samuel preside um conselho, o governador
preside um consórcio. Então está tudo dominado, é Piauí. Piauí nas cabeças. Né? Carlão, agora sim, eu queria dizer que nós estamos aqui nesse podcast, que é um podcast do conhecimento, com apoio do governo do estado. Inclusive hoje o governador do Piauí fez um lançamento que tem tudo a ver com a nossa conversa, porque ele está preocupado com vida, e ele está preocupado com vida a partir de um processo de qualificação, e a gente viu o lançamento aí de um programa que vai dar 60 mil CNHs, com 60 mil capacetes. É impressionante como a gente vê as pessoas usando capacete no lugar indevido, que é no cotovelo. E nessa lógica, a gente conta com o apoio do governo do estado nesse nosso podcast, porque a gente quer, como eu já disse no começo, levar o nosso diálogo, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, para muita gente. Então a gente quer que as pessoas acessem as redes sociais da Expertise Consultoria, do Pode Escrever, o podcast do conhecimento, e a gente reafirma aqui, com a vinda do Carlos, nosso diretor da Escola de Governo, que a nossa meta é essa, é chegar mais longe com qualidade de informação, com informação que é fundamentalmente a meta do governo do estado, porque ninguém consegue acessar os primeiros pontos, o pódio, se não tiver a qualificação. E como dizia um educador chamado Paulo Freire, a educação ou a formação, ela não é do começo, nem do meio, nem do fim. A formação é para a vida inteira. Então a gente agradece a você, Carlos, por esse bate-papo bacana, gostoso aqui, e dizer que o Pode Escrever, esse espaço aqui é a sua casa, está aberto a qualquer hora que você quiser vir aqui. Fique à vontade. Eu que agradeço o convite, meu amigo. As conversas contigo são sempre nesse clima descontraído, né, de brincadeira. E uma felicidade imensa estar aqui, poder trazer um pouquinho desse trabalho, uma parte também da minha vida pessoal, porque às vezes a gente olha muito para o profissional e esquece que tem um ser humano ali por trás, que tem uma família, que tem uma história. E eu até brinco, né, que eu fiz o caminho de muitos oeirenses de luxo, de sair do interior, de vir para a capital, o caminho do conselheiro Saraiva, que trouxe a capital para cá, né, e vendo a família humilde. Infelizmente, a gente tem conseguido alcançar grandes objetivos e contribuir aí dentro da gestão pública do Piauí e para o nosso estado se destacar nacionalmente. E agora eu vi que você se tornou cidadão teresinense. Uma alegria, não é, Carlos? Com certeza. É um reconhecimento muito grande. Eu que já moro aqui desde quando eu passei no vestibular, vim para estudar na Universidade Federal, para cursar Direito. Então, estou aqui desde os meus 17 anos. E brinco que, na verdade, Teresina me escolheu, mas eu estou aqui desde 17, vou fazer 33, então dessa época toda que eu estou aqui, que é 15 anos, 12 são com a minha atual esposa, né, que eu namorei durante 9 anos, e que, na verdade, ela foi o grande ponto central para eu estar aqui hoje, e a quem eu sou muito grato. E até, Carlos, eu quero aqui pedir desculpas, eu falei do seu pai, dos seus irmãos, mas você tem filho? Ainda não. Ainda não, mas está aí, né, em fase de planejamento. Estão começando a pensar. Dizem que ninguém planeja falhar. Falha quem não planeja. Então, planejando, dá tudo certo. Carlão, obrigado. Até a próxima.